E aí? Como vocês têm andado? Tudo bem aí com vocês, mano? Mano. Esse é o primeiro show que eu tô fazendo aqui em São Paulo depois de um pouquinho de exposição. Puta que pariu, mano. Que bosta. Só queria pedir pra vocês não filmarem, porque eu vou postar isso tudo amanhã. Muito obrigado. Eu vim aqui, mano, pra tranquilizar vocês. Não aconteceu nada demais, tá? Fui apenas entregar ali um pendrive pra polícia do Catar. Vendo o que é, mano? A vida é um karma, né, mano? Puta que pariu. De tanto fazer piada com o Bolsonaro, eu acabei dando PT. Essa é a verdade. Vocês não estão ligados à proporção que isso tomou, mano. Vocês não estão ligados. Eu juro, o Monark me ligou. Pra dar conselho. Falou, ô, Rabin, você tá bem, mano? Precisa de alguma ajuda? Ah, esqueci que você é judeu. Foda-se. Mamãe Falei Real me mandou mensagem no celular. Falou, mano, se precisar de alguma ajuda. Eu falei, cara, só não me manda nenhuma ucraniana aqui, porra. Puta mico, velho. Puta, o maior mico da minha vida, sem dúvida. Até agora. Eu espero que seja esse, né? E pior que, cara, mulher parece que pressente, né, cara? Eu fiz até essa piada. Eu fui chamado pra ir pra Copa, né? Tive que negociar com a minha esposa, porque é um mês de bastante evento corporativo, né? A gente tava comprando casas, essas coisas. E aí, mano, falei, Camila, eu vou pra Copa, hein? Ela falou, o quê? Sozinho você não vai pra Copa. Eu falei, eu vou pra Copa. Ela falou, você não vai pra Copa. Eu falei, eu vou pra Copa. Você não vai pra Copa. Mano, eu me senti muito Gabigol, tá ligado? Essa hora. Aí convenci, né? Falei, amor, relaxa, a Copa é no Catar, porra. O país você nem pode beber direito. Puderam ver, eu arrumei o jeito. Você nem pode beber lá, pô. A bebida é cara pra caralho, né, mano? Pô, lá é um país muito restrito, né? Você não pode beijar uma menina na rua que você é deportado ou preso. Aí a minha esposa falou, tá na hora de você curtir uma copa com seus amigos. Divirta-se. Ela falou, mas não vai fazer nenhuma merda. Eu falei, mano, confia em mim. 15 dias depois... O que você tá fazendo no Datena, filho da puta? Que pariu, velho. Vocês estão comigo, eu faço show, pô, tô há 15 anos aí, pra mais. Já vários apresentadores, pô, o Jô Soares, o que eu mais gosto, né? Falando, me elogiando, Bial, Serginho, não sei o quê, porra, vários, e agora tem o Datena também. Vagabundo brasileiro bêbado do Catar. Mais um pra coleção. Mas eu gosto do Datena. Que cagada, mano. Eu não sei nem por onde começar. Por onde eu começo? Bom, tinha duas torcidas organizadas no Brasil, certo? Eu fazia parte de uma delas, né, a torcida, e a minha torcida organizava umas festinhas. Esquentinha, maroto, né? E eu me comportei, velho, juro. Lógico que não no final, mas no começo, mano, eu me comportei. O máximo que eu tinha feito era ter jogado um shake pra cima ali no primeiro dia, mas tava bem. E aí, cara, no último dia tava me dando uma alegria. Falei, caralho, vou voltar pra casa, ver as meninas e vou curtir. O último dia eu vou dar uma extrapoladinha. Foda-se. Era open bar, né, mano? Aí o jogo nem sei que horas foi, era 7, né? Aí cheguei lá uma da tarde ajudando a organizar, já me deram uma breja, comecei a tomar, né? Calor do deserto. Tomei a cervejinha, uma hora deu uma empapuçada, falei, vou pro uísque, é uma boa ideia. Tomei um pouquinho e fiquei bastante alegre, na frente da polícia. E aí o meu drama começou. Quando você ia entrar no estádio, você tinha que mostrar o celular com o aplicativo, né, da FIFA e o Raya, que é tipo um visto, né, você tinha que mostrar. Só que é muito difícil fazer isso quando você não tá legal, sabe? Aí eu já me enrolei. Aí o cara olhou pra mim e falou, ticket.
E naquele momento eu achei muito engraçado o jeito que ele falou. Eu sei que não tem nenhuma graça, mas ele falou ticket. E aí eu olhei pra ele e falei, ticket. Aí ele olhou pra mim e falou, ticket? Aí eu falei, ticket. Aí ele falou, where your ticket? Aí eu falei, ticket. Aí ele já deu um grito, where's your ticket? Aí eu já mandei uma dancinha, you got a ticket to ride. Mano, o cara já... Abracei ele assim pra dançar, olha a bosta, abracei. Aí ele já, keep dance, foi me levando pra uma salinha. Botou numa tenda. Entrei na porra da tenda, né, mano? Sentei na cadeira assim, né, mano? Aí, alegre, não tá entendendo? Falei, ai, cara legal, né? Sentei na tenda assim, né? Aí eu dei uma piscada assim, não sei, acho que eu devo ter dormido um minutinho. Nesse momento eu abri o olho, eu não sabia onde eu estava. Eu abri o olho, eu estou numa tenda com 15 policiais árabes. Nessa hora, a minha reação foi fazer o seguinte, eu falei, opa, I go to the game. O cara já meteu a mão no meu peito. Sit. Smiley. Aí eu fiz assim. Já assustado, né, mano? Aí passou 5 minutos, passou 10 minutos, quis trocar uma ideia, né? Eu falei, hey, listen, I'm okay, I wanna go to the... Shh, shut up. Smile. Aí eu fiquei com a cara de culpando. Passou 20 minutos, passou 30, eu já comecei a conspirar, né? Falei, mano, o que eu tô fazendo nessa merda? Já me deu uma falta de ar. Eu falei, porra, mano, esses caras estão me prendendo aqui, por quê? Eu quero ir pro jogo, pelo amor de Deus. Aí nisso entrou um cara de alta patente lá, não sei se era o general dos caras, né? Entrou, mano, um cara grandão ali, o bigodão, fechou a porta, bateu, pá, e já saiu assim. Rala. Já levantei e falei, isso aí, mano, eu quero ralar, pelo amor de Deus. O cara já, sit. Smile. Mano, começou a me dar um pânico, velho, um pavor desses caras. Aí do nada, mano, entrou um maluco na sala, né? Entrou outro cara que tinha sido pego, depois eu fui descobrir que o cara era cambista. Aí o cara entrou, mano, e ele entrou e ficou assim. Falei, mano, esse cara sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Já virei pro maluco e falei, hey, brother, what did you do? O que você fez, né? Aí, mano, o guardinha já viu eu falando, falou, shh, shut up. Smile. Aí eu, tipo... Aí, beleza, passou 40 minutos, passou 1 hora, passou 1h30, mano, eu já não era eu, velho. Eu já tava pensando na minha filha, falei, caralho, eu não vou ver minha filha, mano, no último dia eu vou morrer nessa bosta. Porque eu achava que eu tava numa tenda no meio do deserto. Falei, mano, os caras me derrubaram com uma arma na cabeça, eu tô no meio do deserto, numa tenda, já veio a ideia do Homem de Ferro, sabe? Falei, mano, será que eu consigo fazer uma armadura com a caneta Bic, um papel, porra? Comecei a elaborar um plano de fuga, né, pra mim. Só que não dava, porque era 15 guarda e eu não tava em condição de fazer nada, né? Eu falei, caralho, fudeu aqui, né? Aí uma hora o guarda pegou o sargento pegou meu celular, né, mano, botou na minha cara pra desbloquear. No Face, né, o iPhone, aí começou a ver minhas fotos, meus vídeos e tal, não sei o que. Jogou em cima da mesa e tava perto de mim. E eu vi que tava no Instagram. Aí eu tive uma brilhante ideia. Falei, vou me salvar com o meu público, mano. Live! Eu tô preso nessa merda, mano. Os caras já vieram meter na mão. Bateu na mesa assim. O cara fez pra mim, ai, caralho, eu vou morrer, eu já fiquei, don't kill me. Mano, que cagaço do caralho, velho. Aí nesse momento que abriu a live, o que aconteceu? Minha esposa viu, ligou pro cara que tava comigo na torcida, falou, Leão, vai resgatar o Rabin. Ele tá preso. Aí, mano, saiu os 5 caras da torcida, já rolou um movimento, né? O cara do UOL também viu. E aí o chefe de polícia viu que umas 500 pessoas entraram na live, né? Aí nessa hora o cara começou a falar inglês comigo. Ele viu e falou, who are you?
Who are you? Aí eu falei, ticket. Falou, who are you? Who are you? Eu falei, I'm a famous comedian in Brazil. Chorando assim, né, mano? Aí ele olhou e falou, shh, eu não conseguia chorar lá dentro, né? Que eu tava tentando chorar, por isso que eu dei aquele choro. Aquela porra. Aí, mano, eu tava em pânico. A hora que eu ia chorar, o cara, não. Os caras me zoavam e riam dentro da sala, filha da puta. Que nem vocês também, né, cara? Vocês são guardas árabes. Aí, mano, eu sei que, porra, eu queria chorar, o filho da puta não deixava, mano. E aí a torcida tentou, mano, começou a rolar um movimento, né? Chamaram o cara no rádio, né, uma hora. E aí, acho que o guarda falou, ó, tem uma galera aqui pedindo pra soltar o cara, não sei o quê. Aí o guarda falou, you can go. You can go. Aí, em vez de eu sair de boa, né, mano, vi o cara do meu lado, falei, o cara vai morrer? Não vou deixar, não. Falei, I don't go without my brother. E o cara me olhando, mano, nem te conheço, cala a boca, velho. Aí o guarda, you don't go? Shit. Smile. Mano, passou 1h40, de repente chegou, bateu na porta, né, o jornalista do UOL, né, vim te salvar, Rabin, com o celular na minha cara, né, aí eu, porra, obrigado, o que aconteceu? Esse país de filha da puta, bando de arrombado, os caras queriam me matar, pau no cu do TV Fama, comecei a falar umas coisas nada a ver, mano, nada a ver. Desconexo. A hora que me soltou, meti 4 chicletes de nicotina na boca, que eu queria fumar, tava nervoso, tava achando que eu ia morrer por 1h40, me deu um ataque de pânico naquela bosta. E eu saí falando um monte de merda, velho, aí fui falando, até o cara tava no papel dele também, o cara é repórter. E aí, mano, pra piorar, eu mesmo fiz uma live. Eu também vou me filmar, minha esposa já paga cabaço do caralho, eu paguei. Eu já tinha viralizado o Brasil inteiro essa bosta, mano. Eu chorei que nem uma puta no Natal. Meu senhor. A maior vergonha, sem dúvida, que eu já passei em toda a minha vida. Acho que, mano, se eu cagasse agora no palco, ia ser de boa. A galera deu uma cagada aqui, tá de boa. Puta vergonha. Minha filha viu o vídeo. A Bia. Ela viu o vídeo, ela falou, papai, se tiver com medo, pode dormir no meu quarto, viu? Tá tudo bem, te conto uma historinha. Mano, que bosta, velho. Aí os caras me entregaram na torcida, né? Fui lá. E aí você vê, sensacionalismo pra caralho aconteceu, né? Eu não conseguia falar com ninguém, não tava em condição. Primeiro que eu acordei no outro dia sem entender nada. Mano, eu tô há 10 anos sem sair na balada, velho. Desculpa, eu tô mais fraco. E aí, mano... Que imbecil, cara. Aí, beleza, daí eu acordei, né, no quarto que eu tava, dividindo com a galera da torcida e tal. Acordei assim, né, falei, mano, o que aconteceu ontem, né, mano? Olhei meu celular, as mensagens, falei, acho que eu fiz merda. Um monte de mensagem, caralho, Rabin, você tá bem, mano, você precisa de ajuda, você tá vivo, minha mãe, vai pra uma clínica! Eu, não, mãe, não é isso, eu queimei a largada, fiz bosta, mano. Puta que pariu, daí começou um monte de mensagem, aí eu fui ver a merda que eu me enfiei. Aí já liguei pra um cara que morava lá no Catar, né? Um cara que a gente conheceu lá, o Matheus. Falei, Matheus, me busca aqui, mano. Eu preciso dar um rolê sozinho, cara, me leva pro deserto. Aí o cara me pegou, a gente se encontrou num ponto, fui de carro com ele, né? Aí tava indo de carro, do nada eu olhei meu celular, o WhatsApp, um número estranho do Catar. Tinha uma foto de 2 espadas, uma pra cada lado, né? Eu falei, caralho, não conheço esse número. O que é isso, Matheus? Ele falou, é a polícia daqui. Eu falei, puta que legal. Aí o cara mandou, hello, Mr. Rabin, escrito, né? Aí eu mandei um áudio já pro cara, né? Falei, ticket. Aí ele escreveu, can I call you, né? Posso te ligar? Eu falei, lógico, me liga aí, Tiff. Tal. Daí ele me ligou, começou a conversar. Ele falou, e aí, Rabin? Como é que você tá, Mr. Rabin? Tal. Eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, como é que ele sabe que eu tô indo em algum lugar? Aí eu falei, eu tô indo pro deserto dar um mergulho. Ele falou, o quê? Porque lá no deserto tem mar, né, também. Aí, mano,
Falei que ia dar um mergulho, ele falou, are you okay? Você tá bem? Eu falei, tô ok. Ele falou, o que aconteceu ontem? Eu falei, Tiff, é o seguinte, eu fiquei 1h40 numa tenda com ninguém que falava inglês. E eu fiquei desesperado, eu entrei em pânico, é isso que aconteceu. Ele falou, mas você tá bem agora? Eu falei, agora eu tô bem. Ele falou, então tá bom, fico feliz em saber. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Eu falei, pô, cara, legal, é isso. E falaram que eu quase fui deportado. Mas aí, mano, foi... E na hora eu fiz o vídeo, quando eu voltei pro AP, porque deu uma merda muito grande. A hora que eu fiz a live, eu fiquei sabendo depois que tinha os caras do Mossad, Serviço Secreto de Israel, que estavam infiltrados na Copa, os caras iam me resgatar. Eu ia causar uma guerra. Porque eu tava louco. Olha o tamanho da merda. Não, vocês não estão ligados o tamanho da bosta que foi. Aí beleza, né, mano? Deu essa merda toda, aí eu com a consciência toda fodida, falei, mano, já era, né? Pior cagada que eu fiz na minha vida. Tava no avião falando, mano, nada pior pode me acontecer. Aí cheguei em casa, encontrei minha esposa. Falei, oi, amor. Trouxe uns presentes pra você que eu comprei. Ela falou, shut up, sit. Smile. Quatro horas e meia de esporro. E ainda não acabou. E eu queria dizer uma coisa, aproveitar que eu estou filmando esse texto, eu queria pedir um resgate pro governo do Catar. Eu estou com saudade. Pelo amor de Deus. Me manda pra tenda de novo, velho. Tá foda em casa. Que cagada, velho. Olha, a maior cagada da minha vida disparada, viu, mano? Acho que, porra, alguns recados, né, sérios agora que eu tenho que fazer. Primeiro, mano, acho que tenho que pedir desculpa, né, pro pessoal do Catar, a polícia, porque eu não sei o que aconteceu, eu entrei em pânico, então falei merda, desculpa. Pedir desculpa TV Fama, porque nunca fez nada pra mim, né, mano? Ofendi os caras gratuitamente também. Foi mal aí, Nelson Rubens. E, mano... Dizer que é isso, eu sou um cara, mano, em constante evolução, faço cagada pra caralho, mas eu pretendo não fazer. Eu sei que eu vou fazer, mas espero que não seja tão grande quanto essa merda que eu fiz e dar uns conselhos pra vocês que eu aprendi, mano. Primeiro, se beber, não vá pro Catar. Segundo, modere um pouquinho, mano. Terceiro, nunca faça uma live quando você estiver chorando. E quarto, não seja resgatado por um colunista do UOL. Que vai espalhar a sua imagem pelo planeta, viu, mano? E aí eu queria falar um bagulho também, cara, que depois que aconteceu essa merda, eu também esclarecer, né, duas coisas. Eu tava viajando, mano, eu entrei em pânico mesmo, então eu não fui preso. Eu tava numa tenda da sobriedade que os caras colocavam, tipo, todo cara que estivesse xingando no estádio, cara que falasse ticket. E todo mundo que eles achavam esquisito, botava lá pra dar uma respirada e eu passei mal. E, mano, também não cometi nenhum crime. Eu bebi num lugar que podia beber. Tem bar no Catar, tem um monte de coisa. Então, foi nesse ambiente que eu bebi. Não tava bebendo na rua. Tava louco só. O que não é muito melhor, né? Mas tudo bem. E dizer pra vocês que, mano, vocês são as segundas pessoas que eu tô contando essa história, porque a partir do momento que deu essa merda, todos os sites, todos, mano, começaram a me chamar, Folha, Estadão, SBT, o que vocês imaginarem. Só que quando dá uma merda desse tamanho, eu respirei e falei, mano, calma aí, cara. Acho que eu preciso falar primeiro com as pessoas mais importantes, que são a minha família e a minha plateia. Então, essa exclusiva é de vocês. E não precisa me julgar tanto, né? Eu vi que estão fazendo piada, achei legal até. Achei umas legais. Inclusive aí fora eu tô vendendo a Baby Alive Rabin, que, mano, ela bebe e chora. Mas não precisa me julgar tanto, vai, mano. Quem nunca tomou um porre e passou vergonha, porra, no Catar e fez uma live, viralizou até na Inglaterra. Tomei no cu. Mas é isso. Essa foi a minha história do Catar pra vocês. Que puta cagada. Esqueci de falar essa parte que eu fiz
umas coisas foi meio bizarro, meio papelão, né, que eu fiz ali. E acho que demorei pra caralho pra falar, porque as coisas mais importantes primeiro pra resolver, né, minha filha, o amor incondicional, nada vai apagar isso. E, cara, agradeço muito de coração também a minha esposa que me perdoou totalmente e me ama apesar de tudo isso. Vem cá, Camila, chega aí. Tomei no rabinho. Nessa plateia, existe alguém entre 18 e 25 anos? Por favor, levanta a mão para eu ter uma ideia. Aqui é uma moça aqui na frente. Tudo bom com você? Qual é o seu nome? Bárbara, muito bem. Quantos anos você tem? 24. Você faz o que da vida? Biomédica. Olha, mano, o que é isso? Atendimento para homem? Chama biomédico. A clínica chama homens. A sua clínica é para homem mesmo, né? Nossa, tem uma clínica que chama homens. Eu nunca entraria numa clínica dessa. Mas que estranho, né, mano? Vou entrar num pico que chama homens. Eu não, eu ia entrar numa que chama Minas. Você trabalha. Tem uma que chama mulher? Passa o endereço que eu vou. Legal, pô, mas é o que? É tipo exame de sangue, essas coisas? Esperma, como é que é? Tratamento pra calvície. Chama homens, né? Que loucura, mano. E quem tá aí com você? Sua avó, tá só você e sua avó? Ah, é ela e você não? Porra, que merda, hein? Nossa, que rude que ela foi agora. Ela quis a gente ver. Tudo bom, vó? Como é que você chama? Lídia, tudo bem? Você é avó da Valentina? Como é que é? Bárbara, por que eu falei Valentina? Fez o menor sentido isso. E do seu lado, você tá com elas, o senhor? Tá de penetra? Ó, tá com intenção aí, hein? Tá dando um chá. Sua mulher não gosta de mim? Ó, tá tentando pegar a Lídia já, mano. É com a Lídia a sua intenção ou é com a Bárbara que ela tem uma clínica de careca? Ele já aceitou do lado, mano. Carequinha falou, porra, vou aproveitar, se não pega a avó, eu descubro essa clínica. Dona Lídia, tudo bom com você? E vem cá, o que a senhora acha que você faz hoje melhor que você fazia antes, dona Lídia? Uma pergunta estranha. Uma coisa que a experiência lhe deu. Depressão, né? Já deu pra... Tô brincando. Velocidade é que não é, né? Dona Lídia pediu pra vir meu show e acabou sendo humilhada, né? Tá vendo? Da hora, Bárbara. E como é que é esse tratamento pros carecas? Explica aí pro nosso brother que tá aí do seu lado. Como é que funciona? Microagulhamento. É aqueles que ficam aqueles furinhos estranhos na cabeça. É isso mesmo? Mas daí bota pelo do... Hã? Faz crescer. Mas mesmo que não tem, cresce? Ah, então... Ah, mas dá pra fazer, né? Não tem aquelas clínicas que o cara não tem cabelo, aí tira do cu, bota na... Aí você vai cumprimentar, o cara fala, nossa... E você falou que você tem uma esposa que não gosta de mim, é verdade isso mesmo? Ela não gosta de stand-up. Nossa, ela deve ser um amor. Ela não gosta de comédia, né? Não gosta de... O que ela... Nossa, ela não entende também. Não é tão difícil. Meu Deus do céu. Como é que chama a sua esposa? Como? Célia. Ela é muito séria, ela é uma pessoa séria.
Muito bem, a dona Célia. E você mesmo, qual que é o seu nome? Wagner. Wagner e Célia. Poxa, cara, mas a Célia tem algum trauma? Ela já viu stand-up? Foi em algum show? Sofria bullying. É? Pra onde ela gosta de sair, a Célia? Tá na hidroginástica, sexta-feira, essa hora? Wagner. Você vai na clínica homem, vão te examinar ali. Fala, cara, pelo não tá, mas tem um chifrão aqui. Você faz hidro com ela também? Sério mesmo, que bonitinho, você fazer hidro junto, sexta-noite. Meu Deus do céu, tá vendo o que é envelhecer aí, mano? Você pega uma mina, no começo vocês vão pro bar, vão pro motel, passa uns anos, você tá na hidro com ela. Aí o seu maior prazer é quando você mija na hidro, né, Wagner? Você mija na hidro? Você mija? Fala a verdade, pô, lógico que mija, Wagner. Hã? Nunca mijou na hidro, Wagner? Duvido. Mijar na hidroginástica, aqueles velhos mijam pra caralho na hidroginástica. Não tem como não mijar, porra. Até eu, que sou mais novo. Como é que você chama, mano? Gabriel. Quantos anos você tem, mano? 21, você faz o que da vida? Caraca, mano, já com 21 anos? Meu Deus do céu, mas não dá. Mas você, Oi? Você começou a ser com 19 anos comissário de bordo? Não precisa ter escolaridade? Não, tipo, não tem uma faculdade para comissário de bordo? Não tem, né? Lógico, né? Passei na USP, comissário de bordo, nunca ouvi falar. Não, mas sei lá, uma escola de aviação técnica, tem isso aí, né? Você faz um curso. Quanto tempo é o curso? 2 meses para ser... Caralho, nunca mais eu peço nada. Agora que eu entendi porque que o comissário fala, tem alguém preparado para operar a saída de emergência, porque eles não estão. 2 meses, o cara vai fazer o quê, né? O avião tá e fala, meu, não dá. Que legal, cara. E você gosta muito do que você faz? Mais ou menos. Como? É difícil, hein, mano? Por que mais ou menos? Passageiro é arrombado, né, mano? Eu tô ligado, eu sou um deles. E qual companhia que você trabalha? Puta que pariu. O cara mandou uma na minha... Não é a Gol, seu otário. É lá na Espanha. Em compensação é a Ryanair, que é uma bosta, né? A Ryanair é muito boa. Porra, é lógico que você não gosta. O cara briga com você. Hã? Com 19 anos, só a Ryanair aceita, né? Cara, a Ryanair, pra quem não conhece, é uma companhia aérea que, tipo, custa $2 pra voar. Juro, não é? É muito barato, não é? É tipo 10 euros dar uma passagem. 20 euros uma passagem pra você voar de um país pro outro. Em compensação, você tem direito a levar uma pochete. Senão você paga 100 euros, não é assim? As tretas é por causa disso, né? O cara levou uma mochila, falou, sua mochila tem mais de 10 centímetros. Você vai ter que pagar a Ryanair, cara. Tem alguém aqui acima dos 60 anos, só pra saber? Pra contrapor a juventude reggae que eu... Oi, tudo bem? Que fofura você. Como é que você chama? Mercedes. Que fofitos. Você é brasileira, não? Chilena, Mercedes. Ah, que emoção! De que cidade? Agora eu vou gastar meu espanhol. Você dá licença, viu? Você da Ryanair, você nem sabe falar isso aí. Mercedes. De que cidade? De Chile. Santiago, que bueno. É a única que eu conosco. Eu sei poucas palavras, pouquitas palavras em espanhol. Hola, que tal? Não, bueno. E você está me visitando? É só trocar o V pelo B que você está falando espanhol. Oh, você está visitando?
Vive acá. Tá vendo? Vive. Você vive acá. Vivo. ¿Há quanto tempo? Muitos anos. Pero você ainda não habla português. Ou um pouquinho. Habla sim. E Mercedes, com quem... Agora eu vou falar espanhol sério, só para vocês pagarem um pau. E com quem está aqui agora? Ryanair. Podia muito bem ser um comissário muito mais foda que você. Com quem está aqui agora, Mercedes? Sua amiga? Sua família não está sofrendo, perro. Tá tudo bem, cabrão? Cabrão é um xingamento, não tem nada a ver. Tu amigos e tu família, que são sua família. Ah, você está sola, então, não tem família em Brasília. Tu não sabe, Mercedes? É uma novela mexicana. Onde está minha família? Mercedes, a nova novela do SBT. Mercedes está perdida. Pegou um vuelo de Ryanair. Não deixaram-la embarcar com a família. Mercedes, quem é este homem a seu lado? Está chapada, Mercedes? Como? Está falando inglês agora, sim? Ele é inglês? Hijo de inglês, depois nasceste em Santo André, Mercedes? Darren Mitchell é o seu nome? Você fala português? Sim? Entendi. Eu tô entendendo porra nenhuma, tá vendo? Se faz show essa hora, veio o povo da rua, tá ligado? Esse puta maluco, cara. Ô Darren Mitchell, não é possível, cara. Isso é nome. Isso aí é uma puta família de traficante ali, né, cara? Esse nome que não existe. Darren Mitchell. Não pode ser esse seu nome, cara. Onde você nasceu, Darren Mitchell? Caralho, fomos pra Índia agora também. Meu Deus, parece que estou jogando detetive aqui. Você é corintiano. Meu Deus do céu. E você tá com quem, Darren Mitchell, além da Mercedes? Como? Simone, tudo bem? Esposa? Você é brasileira, Sussa? Tá bom, uma miscelânea vocês aí. E da onde você conheceu a Mercedes, Darren Mitchell? Num café? Mercedes? Que café é esse, Mercedes? Que bonitinho, procurando Mercedes sozinha, procurando família. Olha, mano, conheceu o Darren Mitchell. Esse papo tá estranho, hein, cara? Eu acho que rola um puta tráfico de droga aqui embaixo. Olha, a Mercedes traz a droga do Chile e manda para os Estados Unidos, para casa do Darren Mitchell, através da Ryanair. Olha, eu vou falar uma parada para você. Essa semana foi complicada, cara. Foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Muito difícil, cara. Primeiro que eu tive que continuar com a minha esposa. E depois eu fui no dentista. É um trauma que eu tenho, viu, mano? Porque eu fui uma vez, quando eu era mais novo, no dentista. E aí, porra, meu pai quis economizar, me botou no dentista que, caralho, o cara fez, era pra ele tirar o siso, ele fez uma cesárea na minha boca. E eu tenho medo mesmo, tenho medo. Aí eu fui no dentista, né, que eu precisava ver como é que tava e tal, daí fui na dentista. Mano, eu entrei no bagulho e já tava... Ai, caralho! Ela falou, o que foi? Eu falei, tá doendo. Ela falou, só tô te dando a mão. Eu tenho um cagaço, cara. Aí eu falei pra ela, moça, eu tenho medo mesmo, o bagulho é sério. Ela falou, não, fica tranquilo, vamos te examinar. Abre a boca. Daí eu sentei, abri a boca já, né, mano? Ela falou, parece que você não tem nenhum canal. Eu falei, lógico, você acha que eu sou o Silvio Santos, cara? Aí comecei...
Começou a fazer um exame. E é muito estranho, né, cara? Porque ela bota aquele ferro na sua boca e você fica assim. E filha da puta, depois que bota o ferro, pergunta coisa pra você. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Tudo ótimo. Cara, você vira Narcisa, né? Tudo bem. Acho que a Narcisa é uma pessoa que ficou 6 anos no dentista, né? Por isso que fica babando. É babado, loucura. Babado. Canal. Você fica esquisito pra caralho, pô. Aí eu tô lá, né, com a porra na boca, né? E aí ela falou, ó, com a porra na boca foi estranho. Eu tô lá. Você não ri não, Wagner? Isso aí. Desculpa, nada a ver. Aí eu tô lá com o bagulho assim, né, cara? Assim. Aí ela encostou, e eu tenho um negócio que é perto da raiz, né, cara? Ela botou assim, ai, caralho. Eu falei, pelo amor de Deus, moço, pelo amor de Deus, tem alguma coisa que faça eu não sentir dor? Ela falou, olha, a gente tem um negócio chamado gás hilariante. Eu falei, você vai peidar, eu vou rir? Como é que é? Ela falou, não, é um gásinho que a gente solta e você dá uma relaxada. Aí eu falei, beleza, pode mandar isso aí, né? Ela falou, não, mas é um negócio que deixa meio louco. Você tem a coragem? Eu falei, moça, não sei se você me conhece muito bem, mas eu já usei umas coisas que você podia arrancar minha bola aqui. Fica tranquila. Fica tranquilo que esse gás não vai ser nada. Falou, então vamos soltar. Daí começou soltar o gás aqui no nariz, né? Eu, não, tá de boa, pô, isso aí tá de boa. Tá de boa. E aí eu escutei elas falando, né? A mulher falou pra mim, ó, seguinte, qualquer coisa que você quiser, levanta a mão. Qualquer dúvida, levanta a mão. E o bagulho começou a ficar muito alegre, sabe? Na minha cabeça, eu comecei a ficar mó feliz, assim, perdeu o medo. Falei, caralho, eu entrei num mundo encantado, sabe? Apareceu de repente a Mercedes. Olha como está, Fábio. E eu, caralho, o que tá pegando aqui nessa porra? Quem está aí? Ela, este é Darren Smith. E eu loucaraço já, né, mano? E aí eu escutei a assistente, né, estagiária, falando com a dentista. Falou, ó, o seguinte, quando que a gente desliga? Aí a dentista falou, quando ele ri, você desliga. Aí eu já pensei, vou segurar o riso, foda-se. É hoje que eu fico doidão nessa porra, mano. Aí eu tô lá de boa, daqui a pouco, mano, eu comecei a ouvir. Levantei a mão, ela falou, o que foi? Eu falei, moça, esconde o gás que a polícia chegou. Ela falou, corta o gás. Eu falei, não corta não, que eu não ri. Não vai cortar que eu não dei risada. Pode deixar, você tá bem? Eu falei, tô ótimo, pode deixar. Meu irmão, o bagulho começou a me alucinar num nível, cara. Meu Deus do céu, cara. Aí eu comecei a ouvir música, no negócio, porque tinha uma tela, né? Esse dentista atual tem tela, cara. E aí rola um som, rola uma música. Aí começou, The Summer is Magic, The Summer is Magic. E eu assim, caralho, tô numa balada, mano. Aí daqui a pouco ela enfia o bagulho. Aí eu já levantei a mão assim. Ela falou, o que foi? Eu falei, tá tendo obra em Ibiza. Ela falou, desliga o gás. Eu falei, não desliga não, que eu falei que é só quando eu risse. Se fuder, parece com gás, deixa o gás aí. E aí eu falei, beleza, cara, comecei a entrar num rolê dessa música, Summer is Magic. Eu falei, mano, tá controlado, tô aqui ouvindo a música, daqui a pouco a mulher chegou em mim e falou, escuta, você quer que eu ligue alguma música? Eu falei, como assim? Não. Falou, qual é a música da sua preferência? Falei, bota um Blink aí, né? Então, aí começou aquele rock and roll, né, rolando e tal. E eu ali, mano, segurando, daqui a pouco, cara, eu não sei o que aconteceu, que entrou outras pessoas na sala. Do nada, mano, eu tô lá com a boca aberta e... Companheiro, eu quero fazer um elogio pra você. Olha, Fábio Rabin, você é muito corajoso de aguentar essa cirurgia. Quero aproveitar e dizer pra você que você vai entrar no meu programa Minha Boca, Minha Vida. Logo, logo você vai sair daí, vai poder comer uma picanha. Vai ser maravilhoso. Você é um verdadeiro herói. Herói o quê? Isso aí é uma viadagem. Tá botando gás na boca. Com certeza.
daí é entorpecente, um drogado. Usando droga no consultório. Vou chamar a polícia. Chama a polícia o quê? Também vai ser preso. Golpe de Estado. Vá se fuder você, bêbado. Bandido, comunista, safado, maldito. Golpista, safado, seu merda. Você vai ser preso, vai morrer na cadeia. Vai morrer você de cirrose. Você que vai morrer, seu desgraçado. Fio passou no cu. Aí uma hora eu levantei a mão assim, a mulher falou, gente, o que foi? Eu falei, para de brigar, galera. Ela falou, ninguém tá brigando. Desliga o gás, na boa. Cara, eu sei que o meu coração começou a palpitar, te juro. Aí eu falei, oh, escuta, que horas vai acabar? Ela falou, ainda nem começou, a gente tá só testando o gás. Meus amigos, foi uma rave que eu participei. E eu só vim aqui contar pra vocês que eu tô feliz pra caralho. Porque semana que vem eu vou no dentista de novo. Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa foi a minha participação.